Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Pessoal, hoje vamos falar de velocidade linear e velocidade angular, tema bastante importante aqui para o movimento circular uniforme. Se gostar da aula, não esquece, se inscreva no canal, compartilhe essa aula, deixe o seu like e ajude o canal do professor aqui a continuar crescendo. Beleza, galera? Então vamos para a aula, que é a parte mais importante de hoje, essa partezinha aqui, pessoal. Olha só, o que acontece? A gente já viu que toda vez que uma partícula está em movimento circular, ela possui uma velocidade, e essa velocidade ela é tangente à trajetória. Como é que se chama essa velocidade? Velocidade linear, ou também eu posso chamar essa velocidade, gente, de velocidade tangencial, tá? Então a palavra linear ou tangencial é a mesma velocidade. Então esse vetor aqui azul, ó, que eu desenhei, Vt, é a velocidade tangencial da partícula, tangenciando alguns pontos da trajetória. Essa velocidade é constante? Gente, essa velocidade é constante? A velocidade não é constante. A velocidade está mudando a sua direção e o sentido, porque você não pode esquecer que essa velocidade é um vetor, tá? Então essa velocidade aqui, ó, ela não é constante, ela é variável. Ela está variando a sua direção e o seu sentido. Porém, se eu tivesse perguntado, a rapidez do movimento é constante? O módulo da velocidade é constante? Essa velocidade linear tem um módulo constante ou variável? Aí você ia me responder o quê? O módulo da velocidade linear ou tangencial é constante, tá? A rapidez é constante, ou seja, se a partícula estiver passando aqui, por exemplo, com 10 metros por segundo, ela também está com 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, então o módulo é constante. Como esse módulo é constante, então esse movimento é um movimento uniforme, óbvio. E todo movimento uniforme, como é que a gente calcula a velocidade de um corpo, de uma partícula? A gente calcula a velocidade, deixa eu colocar aqui de azul, fica melhor. A gente calcula essa velocidade, pessoal, como? Ó, velocidade, ΔS, dividido por ΔT. Nada de novo, já que você conhece isso aqui desde quando aprendeu sobre movimento uniforme, tá? Então, velocidade ΔS por ΔT. Então, se a partícula está nesse ponto aqui, ó, e veio para cá, ela muda de posição, ela realiza aqui efetua um arco, né, ó. Ela faz um arco aqui, esse arco ΔS é justamente esse pedacinho aqui que a partícula andou sobre essa linha. Beleza? Agora, pessoal, para que a fórmula da velocidade fique com a característica de um movimento circular uniforme, o que a gente pode considerar? Considere, por exemplo, que essa partícula ela vai efetuar uma volta completa, tá? Imagina que essa partícula ela vai efetuar uma volta completa. Ora, se ela efetuar uma volta completa, por exemplo, ó, ela saiu aqui desse ponto, vou chamar isso aqui de A, ela saiu de A e voltou para A. Qual foi o deslocamento descrito por essa partícula? Se ela andou todo o perímetro da circunferência, o deslocamento efetuado por ela é justamente o quê? 2πr, é justamente o comprimento da circunferência. Você deve lembrar que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, né? Isso aqui a gente aprende lá na matemática. Então, se ela saiu do ponto A, fez uma volta completa e voltou para o ponto A, o deslocamento é justamente o comprimento dessa circunferência. Logo, eu posso reescrever essa equação aqui, ó, dessa maneira. Velocidade linear é 2πr, já que eu estou considerando que ela fez uma volta completa, dividido pelo quê? Pelo tempo. Só que a gente também viu, inclusive eu já coloquei uma aula aqui sobre isso, que esse tempo gasto para se fazer uma volta completa é o que a gente chama de período. Então, ó, 2πr sobre o período é o tempo, né, para se fazer uma volta completa. Essa é uma das maneiras da gente calcular a velocidade linear. Show de bola. Beleza? Damos destaque aqui nessa equação, 2πr sobre o período. Professor, eu posso deixar essa equação em função da frequência? Podemos.
podemos deixar essa equação da velocidade linear em função da frequência. Tu deve lembrar o seguinte, pessoal. Tu deve lembrar que a frequência é o inverso do período, certo? Então eu posso colocar, em vez de t, eu coloco aqui, ó, 1 sobre f, que no caso aí seria o inverso da período, o inverso da frequência. Deixa eu colocar aqui de novo. 1 sobre f, certo? Então velocidade é 2πr dividido por 1 sobre f, aí faz aquela divisão de fração, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você chega nessa equação aqui, 2πr f. Uma outra maneira também de você calcular a velocidade linear, caso você não tenha o período na questão. Belezinha? Então a gente tem aqui a velocidade linear reescrita, né? Escrita de duas maneiras, 2πr sobre t ou 2πrf. Essa é uma das maneiras de você calcular a velocidade linear. Pessoal, percebam que nas duas equações, tanto nessa equação 1 como nessa equação 2, perceba que nas duas equações a velocidade é proporcional com raio, tá? A velocidade linear é proporcional com o raio. Quanto maior for o raio, maior será a velocidade linear. Ou seja, quanto maior for o raio daquela partícula, descrevendo o MCU, mais rápida ela vai estar. Um exemplo, tá? Por exemplo, imagine que a partícula está aqui nesse ponto. Aí lembrando que a distância desse ponto até o centro, vou dizer que aqui seria mais o centro, né? A distância da partícula, essa distância aqui a gente chama de raio, né? Isso aqui no caso seria o raio. Aí imagine que aqui, no raio mais interno, eu tenha uma segunda partícula. Deixa eu colocar essa segunda partícula aqui de azul. Ó, tenho aqui uma segunda partícula. A segunda partícula tem um raio menor. A partícula de vermelho tem um raio maior. Mas digamos que ambas estão, as duas em movimento circular, e estão lado a lado. Aí digamos ó, que a partícula de vermelho está passando agora aqui nesse ponto, gente. Ó. Passou aqui nesse ponto. Ó, está passando aqui nesse ponto agora, certo? E a partícula de azul também está passando aqui, é claro, num raio menor. A pergunta é o seguinte, se ambas estão lado a lado, uma da outra, concorda comigo que o tempo é igual, né? O tempo dessa partícula aqui de azul é o mesmo tempo da partícula de vermelho. Ambas gastam o mesmo tempo. Porém, desculpa pessoal, porém, o que acontece é o seguinte, ó. Existe uma relação entre o ΔS e o raio. ΔS é igual a R vezes Δθ. ΔS é igual a R, que é o raio, vezes Δθ. O que seria esse Δθ? Esse Δθ é justamente esse ângulo varrido pelo raio daqui para cá. Ó. Daqui para cá, varreu-se um determinado ângulo, que eu vou chamar isso aqui de Δθ. Se ambas varrem o mesmo ângulo, né, o mesmo Δθ, quem é que tem um ΔS maior? Terá um ΔS maior aquela que tiver um raio maior. E quem que tem um raio maior, pessoal? É a partícula de vermelho. Né? A partícula de vermelho ela tem um raio maior, justamente, né, a distância aqui ela está mais externa. Aqui o raio dela, esse é Rzão. O raio da partícula pequena, da partícula azul, posso dizer que é Rzinho. Então o ΔS da partícula de vermelho, a partículazinha que eu fiz de vermelho, né, é maior justamente porque ela tem um maior raio. Se ela tem um ΔS maior e está andando lado a lado com a partícula pequenininha, a azul, no mesmo intervalo de tempo, isso então significa que a velocidade dela, ó, a velocidade aqui, ó, a linear, é maior. Essa daqui tem uma velocidade maior, justamente porque ela tem um raio, tá? Ela tem um raio maior. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Quanto maior for o raio, tá? Quanto mais externa a partícula estiver, mais distante do centro ela tiver, maior o raio, maior é a rapidez do movimento, ou seja, maior é a sua velocidade linear, certo? Aqui é uma relação, pessoal, do deslocamento com o raio. Beleza? Isso aqui é uma relação do deslocamento com o raio.
Como o raio dessa daqui é maior, o ΔS dela é maior. Se ela está gastando o mesmo tempo que a partícula azul para ficarem lado a lado, é claro que essa daqui então teve que andar com uma velocidade maior. Ela anda mais com a velocidade bem maior do que essa daqui. Beleza? Então não esqueça, a velocidade linear depende do raio da trajetória. Bom, aí aproveitando a deixa aqui, pessoal, nota que a partícula, né, toda vez que a partícula ela muda de posição, ela, além de efetuar um deslocamento linear, ela também efetua um deslocamento angular, certo? Esse Δθ aqui é o que a gente chama de deslocamento angular. Se a gente pegar o deslocamento angular, que é justamente esse ângulo varrido aqui, e dividir por um dado intervalo de tempo, a gente encontra uma nova grandeza chamada velocidade angular. Então, a velocidade angular, que é representada pela letra ômega, é calculada como sendo o ângulo varrido dividido pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade angular ela mede o quão rápido esse ângulo está sendo varrido em um dado intervalo de tempo. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a velocidade linear. Se a gente considerar que essa partícula aqui, ó, ela efetuou uma volta completa, se ela efetuou uma volta completa, qual foi o ângulo varrido? 360 graus. Só que aqui a gente vai usar em radianos, tá? Vamos usar aqui o radianos. E você deve lembrar que 360 graus equivale a 2π radianos, certo? 2π radiano. Então, se a partícula efetuar uma volta completa, eu vou colocar isso aqui como sendo 2π, que foi o ângulo varrido, dividido pelo período, que é o tempo gasto para se efetuar uma volta completa. Beleza? Então, essa é uma maneira de você calcular a velocidade, o que, pessoal? Angular. Velocidade angular, eu calculo como sendo 2π sobre o período. Nota que a velocidade angular não depende do raio, tá? A velocidade angular não depende do raio. Apenas a velocidade linear depende do raio. Maior raio, maior velocidade linear, maior a rapidez daquele movimento. Aí, pessoal, ó, importante é o seguinte, ó. Ah, e uma coisa. A unidade aqui, ó. Unidade. Aqui é rad, né? Aqui é rad. Apesar que não é bem uma unidade, mas a gente coloca aqui como sendo rad. E aqui não é segundo, então a velocidade angular é radianos por segundo. Posso deixar a velocidade angular em função da frequência? Posso. Velocidade angular é 2π. Gente, período é 1 sobre f, é o inverso da frequência. Isso aqui vai ficar igual a 2πf. Aqui seria, no caso, a velocidade, ó, a velocidade linear, desculpa, angular, em termos da frequência. 2πf, 2 pão francês. Show? Então você vai ter aí 2πf ou 2π sobre t. Essa é uma maneira de você calcular a velocidade angular. Agora, tem como a gente relacionar a velocidade linear com a velocidade angular? Tem sim. Pessoal, basta você olhar para cá, ó. Vocês estão vendo que a velocidade linear ela é calculada dessa maneira aqui, ó. 2πr sobre t. Mas o que é 2π sobre t? 2π sobre t é justamente, ó, 2π sobre t é justamente a velocidade angular. Então eu posso trocar esse termo todinho aqui, ó, vou puxar para cá, ó. Eu posso trocar esse termo todinho aqui por ômega, ó, ômega vezes o raio. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, ó. Imagine que esse ômega é uma bundinha. Um bumbum, parece um bumbum, né? Se isso aqui é uma bundinha, é o ômega. Para você lembrar da equação, você pode lembrar assim: velhinha da bundinha rachada. É uma maneira de você calcular a velocidade, lembrar da relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Gente, ó, brincadeiras à parte, essa equação aqui é uma das equações que mais aparecem na parte de movimento circular, tá? O que mais aparece aqui é essa equação do movimento, é essa equação aqui da velocidade linear, da relação da velocidade linear com a velocidade angular. Aí, novamente, ó, a velocidade angular é constante, tá? A velocidade angular é constante.
Se a velocidade angular é constante, a velocidade linear vai aumentar com quem? Com o raio. Quanto maior for o raio da trajetória, mais rápida vai estar a partícula, maior será a sua velocidade linear, beleza? Então, pessoal, para a gente finalizar nossa aulinha de hoje, entendam, quando eu estiver falando de velocidade linear está relacionado com o quê? Com o deslocamento, tá? Porque aqui não dá pra gente... Velocidade linear está relacionado com o quê? Com o deslocamento. Deixa eu puxar aqui, ó. Deslocamento. O quanto que a partícula está se deslocando sobre esse perímetro em um dado intervalo de tempo. Velocidade linear se associa com o deslocamento da partícula. Velocidade angular, pessoal, você relaciona com o quê? Com o giro, tá? É o giro. A partícula está girando. Então, você associa essa velocidade angular com giro. A velocidade angular é uma taxa, tá, que mede o quão rápido a partícula está girando, tá, em um dado intervalo de tempo. Então, você lembra do giro, lembra de velocidade angular. Se eu estiver falando de deslocamento, eu lembro de velocidade linear, porque isso é muito importante para as próximas aulas, onde eu vou falar de transmissão de MCU. Então, quando eu falar de giro, é velocidade angular. Quando eu estiver falando de deslocamento, eu estou falando de velocidade linear. Beleza? Eu acho que por hoje, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Espero que o pessoal tenha gostado. Foi o que eu preparei para vocês hoje. Essa partezinha aí de velocidade linear e de velocidade angular. Beleza, pessoal? Não esquece, se gostou da aula, deixa o like aí, compartilha essa aula, divulga o canal do professor, para o canal do professor aqui continuar crescendo, e fiquem atentos à próxima aula, né? Não sei se vou colocar uma aula, vou colocar uma questão dessa parte aí, mas fiquem atentos aí sempre o canal postando vídeos novos para te ajudar. Valeu, galera, aquele abraço.